TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com entrega de Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro e de Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, diversas personalidades por proposição da vereadora Guida Calisto. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, a vereadora Guida Calisto. Convidamos também o ex-vereador deste legislativo, Pedro Tourinho. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam Alberto Naciaceni. Convidamos também Elizabeth Aparecida Pinto. Por fim, Rubem Borges Fialho Júnior. Com a palavra, a vereadora Guida Calisto para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega do Diploma de Mérito Educacional, professor Darcy Ribeiro, e de Diploma de Mérito Médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, a diversas personalidades. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, com letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
do filho, Deus não foge à luta. Bem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Enviaram justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados desta noite, Sérgio Bisogni, presidente da Rede Mário Gatti, e a desembargadora Ana Amarilis Vivacqua de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, a vereadora Guida Calisto para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Bom, boa noite mais uma vez a todas e todos e todes que estão aqui nessa cerimônia solene. Primeiro, quero dizer que é com muita alegria e satisfação que o nosso mandato está realizando essa sessão solene para homenagear ou femenagear algumas pessoas que, para nós, é muito importante.
dizer que, primeiro, quando o nosso mandato resolve homenagear algumas pessoas, algumas personalidades, é porque, de fato, a gente entende que essa homenagem, essa honraria vale a pena. Não é algo banal. Não é algo que a gente vai fazer sem conhecer o histórico da pessoa. Então, eu quero começar aqui, nesse primeiro momento, falando do nome de um professor, que é um dos que compõe a nossa mesa aqui, que é o professor Alberto. É um professor, assim como eu, um colega meu de rede, né, de rede municipal, professor de História da Escola Municipal de Educação Integral Raul Pila. O professor Alberto, como ficou conhecido no Sistema Educacional Municipal, lecionou também na EMF Violeta Dória Lins e na EMF Lourenço Belocchio. Em sua inquietação professoral, ele participou de grupo de estudos sobre currículos de história, incluindo a história da África e da cultura negra e indígena no Brasil, que produziu programas e conteúdos para as práticas pedagógicas municipais. Então, veja, é um professor, não meramente um professor, né, mas é um professor que, além de tudo, ele tem todo um comprometimento com disciplinas, um comprometimento com temas que, para nós, é um tema muito importante. Principalmente, é um tema que atravessa todas as bandeiras que o nosso mandato representa. Atualmente, o professor Alberto participa do grupo de trabalho e estudos sobre cultura afro-antirracismo, como docente, com o olhar para fora de sua disciplina e preocupado com a formação integral dos alunos. Auxiliou a entronização de atividades culturais nas escolas em que atuou, ajudando a promover exposições, apresentações musicais, atividades de incentivo à leitura e programas de cinema. A gente está falando um pouco aqui sobre as práticas cotidianas desse professor, que é um professor que vem atuando com muito compromisso na rede municipal, né, na rede da educação pública. A gente sabe que, no último período, a educação pública ela tem sofrido vários ataques, né, que não foram poucos, começam por vários projetos aí, como Escola Sem Partido, como ataque à própria, como um setor da sociedade, o setor da direita costuma falar, aí ataques contra a ideologia de gênero, né? E os professores têm sido um dos profissionais que mais tem sido atacado, principalmente no serviço público, porque a gente sabe o papel fundamental que cumpre a educação no nosso município e na nossa vida. Por isso, a gente entende que a atuação desse professor tem que ser reconhecida, ela é meritória, principalmente porque está do lado daqueles que combatem qualquer tipo de opressão, que combatem qualquer tipo de pensamento que vem aí rumo ao negacionismo, rumo ao obscurantismo. É um professor que, de fato, tem feito muita diferença aqui no nosso município. E é por isso que eu tenho muita honra, né, de estar aqui homenageando o professor Alberto. Quero falar aqui sobre um dos últimos trabalhos que esse professor tem feito, né, que é, além de ter trabalhado bastante tempo junto com parcerias na Secretaria de Cultura, ele também, em seus compromissos culturais, o professor Alberto idealizou as cirandas literárias na biblioteca, que até hoje persistem como uma atividade que congrega escritores e aficionados por literaturas. Ao longo da pandemia, o professor Alberto ajudou a manter a atividade das cirandas literárias virtualmente, abrigando as publicações no blog que manteve organizado. Bom, então é com muita honra que eu venho aqui nesse momento, né, homenagear o professor
Assene, professor de História da Escola Municipal Raul Pila, e eu quero que ele receba a nossa homenagem com muito carinho pelo nosso mandato e por todas essas pessoas que estão aqui presentes. Obrigada, professor. Eu estou pegando todas as... Bom, em seguida, eu quero falar agora também sobre uma professora. Essa professora, a relação dela com o nosso mandato, muitos de vocês sabem, né, que eu sou vereadora de primeiro mandato. E uma das nossas pautas é a defesa da mulher negra, da mulher trabalhadora. E a pauta da mulher negra e da mulher trabalhadora, ela teve uma aproximação muito grande com a professora Elizabeth Pinto, muito porque nós também tivemos uma parceria com um sindicato aqui para nós, que é um sindicato que representa muito, representa uma luta histórica, uma luta muito enraizada na nossa cidade. Eu falo sobre a professora Elizabeth um pouco emocionada, porque o trabalho que a gente desenvolveu com as trabalhadoras domésticas aqui nessa cidade, que na sua ampla maioria são mulheres negras, ontem a gente presenciou nessa casa um momento muito triste, que também atacou uma mulher negra. Mas hoje é dia de festa, é dia de homenagens. Então, a aproximação com ela se deu muito pelo trabalho que ela tem também nesse segmento das mulheres, também junto às mulheres negras, também, principalmente, um trabalho de parceria com as trabalhadoras domésticas aqui do nosso município. Ela é atualmente professora associada da Universidade Federal da Bahia. É formada em Serviço Social pela PUC Campinas em 1986. Ela é líder do Grupo de Pesquisas Afirmativas e Assistência Estudantil. Obrigada. Em parceria com a MPT. Ela é mestre em Ciências Sociais aplicada à educação pela Unicamp em 1993 e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, 2004. Ela desenvolve, desde a sua formação, pesquisas em políticas públicas étnicos raciais e de gênero, que levou à publicação, a partir da 4ª edição do Prêmio Lélia Gonzalez, o livro Etnicidade, Gênero e Educação. Trajetória de vida, de Laudelina Campos Melo, pela editora Anita Garibaldi. Muitos aqui de nós também conhecem, né, a história de Laudelina, que foi uma mulher negra, foi a fundadora do Sindicato das Domésticas, da Federação, inclusive, Nacional das Trabalhadoras Domésticas, uma mulher histórica, sindicalista, negra, uma mulher que fazia a luta da pauta antirracista, e a professora Elizabeth Aparecida Pinto tem uma relação de pesquisa, aproximação, muito com essas lutas. Ela é pesquisadora pioneira no contexto do Serviço Social brasileiro, na questão étnico-racial, estudos que foram transformados em livros, e é autora de diversos livros que contribuíram para a sociedade. Então, eu também, além da emoção, sinto muita alegria e honra de homenagear essa mulher que dedica boa parte da sua vida na luta contra o racismo, na luta contra o racismo às mulheres negras, e nessa luta pelas
trabalhadoras domésticas. E pautando a importância da educação. Obrigada, professora Elizabeth. E aqui eu quero iniciar o meu terceiro homenageado, que também me emociona bastante. Todos sabem aqui, todos não, né, mas acho que boa parte pode saber, que a minha trajetória de formação política e de formação enquanto militante, eu venho do movimento sindical, sou trabalhadora do serviço público, monitora de educação infantil, e eu sempre fiz a defesa do serviço público. E fazer a defesa do serviço público é defender, principalmente, os serviços que mais estão sendo atacados nesse último período, né, por uma pauta ultraliberal, né, de privatização, de desmonte, e nele eu destaco dois, que é a educação e a saúde. E a saúde está sendo muito maltratada. Os militantes da saúde estão sofrendo muito. Estão tendo que, dia a dia, cotidianamente, fazer a defesa da saúde pública e fazer a defesa do SUS, fazer a defesa da vida. O que esses trabalhadores tiveram que enfrentar nesse período pandêmico não foi fácil. Nem esses trabalhadores e nem suas famílias. Tanto as famílias que tiveram doentes, como as famílias, como a minha família, que tem uma trabalhadora da saúde. E é por isso que eu tenho essa alegria de estar homenageando um médico que, no nosso município, ele é muito reconhecido pelos militantes aqui da nossa cidade, os militantes que fazem a defesa do SUS. Eu tenho a absoluta certeza que nenhum dos nossos iria colocar dúvida, né, dessa honraria, colocar dúvida de que, de fato, o Dr. Rubens Borges Fialho Júnior merece essa homenagem. O Dr. Rubens, ele é gaúcho, de Rosário do Sul, médico formado na UCPEL, foi militante do movimento estudantil, é sanitarista, veio para Campinas no começo dos anos 90, fez residência em medicina preventiva e social pela Unicamp. Com mestrado em saúde coletiva pela mesma universidade, foi coordenador do Distrito de Saúde Noroeste e coordena atualmente o Centro de Saúde e Integração, considerado um espaço de excelência em sua gestão, construindo no cotidiano relações de profundo respeito com os usuários e os profissionais da saúde. Quem milita na saúde aqui no nosso município sabe o que é ter que trabalhar e enfrentar a região noroeste, que é uma região que, por ser uma região periférica, por ser uma região intensa de moradores, mas, por tudo, por ser uma região de periferia, o poder público, muitas vezes, ainda mais nessa condição de ataque que o SUS está sendo alvo, sabe o quanto um trabalhador da saúde sofre para poder manter um atendimento de qualidade nessa região. Ainda bem que nós temos 2 companheiros aqui na nossa mesa que trabalham nessa região e que nos honram, né, que nos enchem de alegria por ser profissionais dedicados e honrados e compromissados com a saúde pública e com a nossa população. A homenagem a Rubens também expressa a nossa gratidão aos inúmeros trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública que residem as adversidades e, como Rubens, se comprometem com o Sistema Único de Saúde no atendimento aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, também é com muita honra que o nosso mandato está aqui hoje, nessa noite, homenageando o Dr. Rubens Borges. Obrigada a vocês por ser esses lutadores.
Neste momento, teremos a entrega das honrarias. Faremos primeiramente a entrega do Diploma de Mérito Educacional ao professor Darcy Ribeiro, por sua contribuição à educação. Ok. Recebe o diploma Alberto Naciaceni. Recebe agora o diploma Elizabeth Aparecida Pinto. Faremos agora a entrega do Diploma de Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, por sua contribuição ao campo da medicina no município de Campinas. Recebe o diploma Rubem Borges Fialho Júnior. Convidamos a tribuna para fazer uso da palavra para seu discurso de agradecimento, primeiramente, Alberto Naciaceni. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a vereadora Guida, que eu conheço das lutas comuns como servidor municipal. A minha esposa, que é paulista e que veio para Campinas para estudar na PUC, porque sem ela eu não seria professor. A minha filha, que me deu uma ordem para eu aceitar receber essa honraria que, na verdade, eu quero dedicar não a mim, mas aos meus parceiros, todos, especialmente os meus colegas professores e educadores da Rede Municipal de Campinas, que em nenhum momento estive sozinho, nunca fiz nada sozinho. Então esse mérito é coletivo. Alguns deles estão aqui. Mas eu também quero agradecer à Municipalidade de Campinas, porque eu sou grato por ter me aceitado aqui desde os meus 25 anos. Eu já tenho 61. Mas porque eu sei que o meu salário, os meus vencimentos, vêm dos impostos do cidadão comum, todos os cidadãos de Campinas. Então, eu tento honrar exatamente isso. Eu sou um servidor público municipal. Trabalho no campo da educação e, por acaso, sou professor de história. Não somos inimigos do país. Não somos alvos a serem abatidos, eliminados, destruídos, derrotados.
somos educadores de crianças, adolescentes, de cidadãos. Podem ter certeza, não fazemos doutrinação político-partidária em sala de aula, nem político-religiosa, o que é pior ainda. Nós fazemos, se isso é chamado de doutrinação, então é a doutrinação da Constituição Pública de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do currículo de História e todos os outros componentes curriculares, e da Lei 11.645, que nos conclama a ensinar a história dos povos africanos e indígenas e a valorizar a cultura dos povos africanos e indígenas que construíram a riqueza desse país, dessa cidade. Então, meu Deus, isso não é crime. O crime de obedecer à lei, o crime de seguir a Constituição, de não sermos racistas, é nossa obrigação, não é mérito. Eu sinto que eu não fiz nada além do que tenha sido meu dever, minha obrigação como cidadão brasileiro. E para a cidade de Campinas, tenho o meu agradecimento democrático, que nós lutamos pela preservação dos espaços democráticos e do Estado democrático de direito. E principalmente porque o nome de Darcy Ribeiro é muito caro na minha formação pessoal. Eu tenho 61 anos, comecei a estudar ciências sociais, mas eu me lembro que era ditadura militar, palavra que não gostam que professores de história usem. Mas o nome certo é esse. Tá? Está nos livros didáticos. Está na história. Ditadura é ditadura. E, no caso, foi uma ditadura militar. Eu estudei e vivenciei o que era isso. Eu me lembro. Eu não sou novinho. Então, eu cresci em meio a uma ditadura militar. Estudei em Brasília, por acaso, porque foi lá onde eu fui criado. Deus que me livre. Mas eu também entrei na universidade quando ainda era ditadura. E no curso de Ciências Sociais, eu não podia mencionar a palavra Darcy Ribeiro, porque soltavam todos os cachorros em cima de mim. Mas eu li as obras de Darcy Ribeiro, apesar das aulas de antropologia da universidade, que é uma coisa paradoxal, né? Porque foi Darcy Ribeiro que fundou a Universidade de Brasília, mas ele foi banido da Universidade de Brasília. Ele foi caçado, foi perseguido, foi vilipendiado. Até hoje, o prestígio dele entre antropólogos não é dos melhores. Ele tem um prestígio maior entre historiadores do que antropólogos. Então, por causa de Darcy Ribeiro, que me formou, que me ensinou o que é ser cidadão brasileiro, ele dizia assim: mestiço é que é bom. A maior arma contra o racismo nazista e fascista. O Brasil criou isso. É bom ser mestiço. E isso eu aprendi com Darcy Ribeiro, mas eu espero que os meus colegas que estão aqui presentes, que lutam essa luta coletiva, de que realmente um dia, talvez, nós sejamos realmente uma democracia racial, que ainda não somos. Obrigado a todos e a vereadora Guida e essa Câmara de Vereadores. Convidamos agora a homenageada Elizabeth Aparecida Pinto. Boa noite a todos e a todas, não é? E
eu não preparei nenhum discurso. Eu fiquei muito preocupada em ficar preparando e achei melhor falar com o meu coração, com a minha verdade, não é? E diz que Deus fala aos homens através do coração e que esse coração seja de fato verdadeiro e possa falar sem medo e com a coragem, né? Eu acho que tem uma coisa que nos marca, é a coragem. Eu acho que é um filósofo grego que ele diz, é Epicuro, ele diz que a melhor das virtudes é a prudência. Mas eu acredito, não é, que a melhor das virtudes seja, de fato, a coragem, porque, mais que nunca, a gente tem que ter coragem nesse dia a dia. E foi nesse sentido de ter coragem também de aceitar essa honraria, né? E compartilhar com vocês da alegria, né, de aceitá-la, aceitá-la porque vem da vereadora Guida, aceitá-la porque o diploma Darcy Ribeiro, né, que é um homem que eu o vejo, não é, pelas coisas boas que ele fez para as pessoas, né, ao ocupar o poder, porque nem todo antropólogo, nem todo historiador, né, ao assumir um espaço de poder, não é, pensa em fazer coisas boas para as pessoas, pensa em fazer universidade para as pessoas, pensa em fazer educação para pessoas, educação integral. Não é? Junto com Anísio Teixeira, né, o CIEPS foi ele que pensou primeiramente. E, hoje em dia, a gente não está tendo espaço para a educação nesse país. E eu aceitei porque lembrei da minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica, ela era analfabeta, mas ela fazia com que eu fosse para a escola. Esse espaço meio ambíguo, porque eu não queria ir, ela falava, Elizabeth, você vai ser uma pessoa importante um dia. Eu falei, quem te disse isso? Me disseram. Não é? E aí e ele me fez me sentir importante, porque eu escrevi algumas coisas, mas eu acho que o mais importante que eu tenho feito na vida é agir. E isso é importante porque não é diferente do que os meus amigos e as minhas amigas mulheres negras fazem dia a dia, agir contra a opressão, contra o racismo. E é uma luta quase que insana, não é? Então, eu acho que era isso que eu queria dizer, e queria dizer também que eu estou na universidade, só estou olhando aqui a minha cola para não esquecer, né? Que eu estou na Universidade da Bahia. E a gente tem trabalhado muito para mudar um pouco a cara da universidade. Essa universidade que nós tivemos acesso recentemente, né, a gente tem lutado muito para que a gente não perca esse acesso. Né? Então, eu acho que, graças à luta da população negra, a gente conseguiu que no governo Lula a gente tivesse a universidade para todos. E, hoje em dia, com esse governo, a gente tem um projeto que é a Universidade para Poucos. E a gente tem brigado muito com um projeto que a gente tem feito algumas edições em parceria com esse mandato, não é? E com a Casa Laudelina, com a minha amiga Cleusa de sempre, de anos de luta, um projeto que é Ações Afirmativas para Além de 2022. Porque a gente corre risco de perder muitas das nossas conquistas. Então, eu acho que a nossa luta é essa, de transformar a universidade e colocar a universidade em paralaxe, ou seja, uma universidade que possa pensar em novas epistemologias. E isso eu não tenho feito sozinho, eu tenho feito com o movimento de mulheres, com o movimento negro, tenho feito principalmente com a Casa Laudelina, né, tentando colocar em prática a Causa Laudelina. Então, a gente já tem feito, levado, né, com certeza, as empregadas domésticas, os indígenas e os quilombolas para dentro da universidade. A gente tem uma disciplina, hoje em dia, né, que eles são os mestres dos saberes. Né? A gente tem feito um esforço muito grande para dar uma quantia simbólica para essas pessoas ensinarem a universidade. E não é a população que ganha com isso, é a universidade que deixa de ser racista e excludente.
E aqui, eu acho que é um dia de felicidade, sim, mas eu não posso deixar de colocar, né, e responsabilizar essa casa, porque é constante, a universidade também tem sido muito atacada. E, às vezes, quando os meus alunos, os professores indígenas e quilombolas estão dando as suas aulas, nós temos as nossas redes invadidas. Tivemos a nossa rede invadida no Seminário das Empregadas Domésticas, com esse movimento que se assemelha ao neonazismo, né? Eu acho que nós costumamos falar que Hitler era um monstro, mas ele não estava sozinho. Então, o que me dá medo na sociedade brasileira é poder saber daquilo que aconteceu ontem nessa casa. E isso não pode ficar por isso mesmo. Eu acho que tem que ter responsáveis, porque, senão, a gente corre o risco de sermos nós, mulheres negras, negros, colocados no tronco novamente, e ter a ideia de gente que possa acreditar que possa ter raças superiores, não é? Porque, no fundo, aquelas adolescentes, aqueles jovens que mataram o índio Galdino, que esse ano fez 20 anos, não é? E eles falaram, não, eu não sabia que era índio, eu pensei que fosse um homeless, né, que fosse um mendigo. Eles estão bem empregados e o índio Galdino está morto, né? E esse governo continua ainda acelerando o seu processo de extermínio e genocídio da população indígena e quilombola. Então, eu acho que essa casa tem que se responsabilizar. Eu peço desculpa porque é essa casa que está me acolhendo agora, mas a gente não pode passar sem deixar a crítica, não é? E de forma muito amorosa, porque essa cidade também me acolheu. Eu fiz a minha formação aqui. Então, vereadora Guida, muitíssimo obrigada. E eu acho que a gente deveria ofertar, né, essa homenagem também à vereadora Paola, não é? Que eu dedico também esse diploma a ela, por ser uma mulher negra e que, de hipótese alguma, merece ser humilhada, como que eu posso dizer, ser destratada, desafetada, não é? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Eu agradeço muito e fico por aqui. Muitíssimo obrigada. Por fim, convidamos agora o homenageado Rubem Borges Fialho Júnior. Boa noite às pessoas aqui presentes. Primeiro, eu queria agradecer à vereadora Guida por essa lembrança, por essa manifestação, né? Por essa oxigenação. O dia que a Guida me ligou, eu estava numa reunião na FAC, e aí lá, aqui a Guida me falou, existe um movimento para a tua homenagem e tal. Eu falei, vamos lá. Eu estava numa reunião que estava pesada, como tem sido nos últimos anos, né? E aquilo me trouxe um oxigênio, uma energia, e eu cheguei a comentar isso com ela. Então, quero fazer esse agradecimento inicialmente, né, a Guida, agradecer a minha família, Danilo e Isadora, que estão aqui, meus filhos, a minha esposa não pôde estar aqui hoje, a meus colegas e colegas de trabalho, do Integração e de todos os tempos do Distrito e de outros momentos, amigos presentes. Então, é legal a gente ter amigos, colegas de trabalho e família junto, né? Isso é importante. Eu acho que depois de um discurso forte da professora Elizabeth, né, que traz a necessidade da gente falar sobre esses momentos, sobre esse momento que a gente está vivendo, né, também nas palavras do professor Alberto, essa trajetória, né, da questão da educação, da importância disso, e tentar trazer um pouco da questão da saúde nessa defesa do SUS. Eu acho que eu me sinto muito feliz por ter sido homenageado pela bancada da esquerda nesse momento em que a gente vive tantas coisas pesadas e de desconstrução nesse país, né? O Pedro é colega de trabalho há muitos anos, né, e, infelizmente, não foi dessa vez, mas vai acontecer, espero que seja e vai ser em breve,
né, esse espaço, teve o espaço da vereança dele aqui, que foi muito interessante, foi importante, foi um resgate. E tentar falar um pouco desse trabalho que a gente tem na Noroeste, que eu tenho com a minha equipe, e esse diploma não é meu, é de todos nós, que temos trabalhado há muitos anos, eu estou aqui há 30 anos, trabalhei sempre na região Noroeste, na Vila Bela, né, Bia? Bia representando aqui o Conselho Local de Saúde da região da Integração. E a gente tem assim, um carinho por aquela região, e lembrar que nesses 30 anos de formado que eu cheguei aqui, a gente tem essa trajetória do SUS. O SUS é de 1990, lei orgânica e tal. E eu lembro muito bem que eu estava na faculdade em 1986, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde começou a se discutir o novo movimento sanitário, essas questões que culmina depois, em 1990, com o SUS. Né? Então, lá em 86 se discutia um conceito de saúde que não era só o conceito do bem-estar biopsicossocial, que o conceito de saúde era muito mais que isso, que o conceito de saúde era ter trabalho, era ter respeito, acesso à terra, ter lazer, ter estudo, né? Então, assim, traz um conceito que é muito mais amplo para a gente daquela coisa que na medicina, os médicos, o bem-estar, não, é muito mais que isso. A gente vê hoje trabalhadores e trabalhadores desempregados. Quando a professora Elizabeth traz agora da questão indígena, eu ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu trabalho no Sereste também, dou aula pela PUC às segundas-feiras. Eu atendi uma senhora, que eu havia atendido ela em 2017. Ela voltou com outro professor, com outro colega que atende lá também, e ontem ela retornou, tinha um retorno para pegar umas medicações, e ela foi me contar que estava bem. E lá atrás, quando eu afastei do trabalho por uma lesão na mão que ela tinha, ela foi aceita, começou o tratamento, né, foi aceito o afastamento dela para tratamento, e ela teve várias questões que aconteceram. E ontem as alunas voltaram para a aula e falaram, a dona fulana vai conversar conosco, para preservar a identidade dela, vai conversar conosco aqui. E não foi uma aula, uma discussão de caso, eu falei, isso aqui foi uma conferência antropológica, até falei à noite em casa para os filhos, né? Que ela falou assim da questão dela, que ela acabou se separando do marido, que sofreu a vida toda, e que ela sempre trabalhou, e ela, inclusive, o marido estava com ela porque ela sustentava, ajudava o marido, enfim, e que ela acabou tendo coragem, estava se sentindo mal, teve coragem de sair de casa. E que na infância dela ela era indígena, foi indígena, e a mãe dela não queria dizer que ela era indígena na escola, porque tinha outro conceito, e hoje ela diz, eu sou indígena. Eu sou indígena, vou prestar um concurso, que eu vou fazer vou prestar um concurso para o IBAMA logo. É uma mulher que eu vim 17, tem 46 anos ela, e voltou ontem com outro astral, com brilho nos olhos, com uma mão em garra, mas com brilho nos olhos, eu vou fazer outras coisas na vida e eu estou feliz. Me separei, estou feliz, estou tocando a minha vida. Né? Então, assim, super interessante, às vezes, num caso, numa situação, tu está com 4 alunos, eu estava com 4 alunos naquele momento para atendimento, isso é uma aula para a gente. É uma aula para sensibilizar futuras médicas que estavam ali naquele momento. Né? Então, pensar na questão do sistema único, nas dificuldades que nós temos, é viver com esse cotidiano do sofrimento, com as vulnerabilidades. As pessoas, quando a gente vê uma pessoa que está doente, que nos procura diabético, não é só diabético ou obeso ou sedentário. Tem a questão da dificuldade na família, tem alguém desempregado na família, está com algum outro problema na moradia. Né? As pessoas, hoje a gente vê no bairro, as pessoas umas ajudando as outras, tendo essa necessidade disso. Então, assim, quando a gente consegue olhar para isso, ampliar, e a gente com alunos, né, Pedro, poder ampliar isso nas visitas domiciliares, eu acho que é o mínimo que nós podemos trazer para a formação dessa galera que está começando agora. Né? Isso deixa feliz, que é o que nos consegue mover no cotidiano, nesse cotidiano sofrido. A gente trabalha na unidade básica com gargalos na especialidade, com gargalos nos exames, com várias situações e que são de conhecimento mais geral. E às vezes a gente fica buscando situações, por que tem violência? Tem violência pelo excesso de não que a gente diz. Nós temos que discutir essas questões. Né? E a gente tem muita gente nova, e nós temos que discutir essas coisas com as pessoas que estão chegando. Tem muita gente hoje que chegou e não conhece a história do SUS em Campinas. Né? E acho que assim, é o momento da gente conseguir os espaços, ter esses espaços para fazer essas reuniões, essas rodas para conversar um pouco do que já teve, o que tem, como a gente pode avançar. Né? Tem aqui, nesse espaço, também temos outros coordenadores da unidade, que eu acho que é importante, que são colegas. Acho que é importante a gente, nesse espaço, fazer essa discussão. Né? Acho que é o mínimo que nós, defensores do SUS, nesses últimos anos, precisamos fazer. Né? Discutir a região do Campo Grande, o pronto atendimento do Campo Grande. Há poucos dias eu vi manifestação de alguns colegas da Guida aqui, que não tem compromisso com a defesa do sistema único. Como não?
Nós temos que fazer defesa do público nesse país, do sistema público, que é para a maioria da população brasileira, que está na Constituição, que é discutir os princípios da universalidade, do acesso, da hierarquização, da equidade, que é um dos conceitos mais importantes que nós temos. É isso que move a gente, é isso que nos dá brilho no olho para continuar. É isso que nos dá brilho para continuar com a equipe, para retomar todo dia essas conversas. Precisamos que os nossos pacientes, as pessoas, nossos usuários que nos procuram, conheçam um pouco mais disso, que a gente consiga fazer essa discussão nos conselhos. Então, assim, acho que não vou me estender, e eu queria agradecer, viu, Guida, mesmo, que isso oxigena a gente para poder compartilhar com outros, para ter esse espaço, fortalecer os momentos em que a gente dá umas quedinhas, a gente tem uns amigos, outros que a gente, nesses momentos, acaba um ajudando o outro, né, fortalecendo, e a gente precisa disso no dia a dia. Tá? Quero agradecer, então, do fundo do coração. Cheguei aqui há alguns anos e a gente tem tentado tocar a vida, trabalhar, e acho que a gente conseguiu alguns avanços, né, no sentido de ter uma galera que está sempre com a gente, que consegue discutir, que a gente consegue, muitas vezes, fazer invenções, usar a criatividade para reverter algumas situações. Agradeço muito a todos e a todas. Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna para fazer uso da palavra o ex-vereador Pedro Tourinho. Bem, boa noite a todas, a todos, a todos. Guida, quero começar, né, falando, é a primeira honraria desse teu mandato que eu estou aqui participando. Eu que estive aqui por 8 anos e tive vários momentos feito esse, e estou muito feliz, orgulhoso de ver que você reafirma ao fazer desse momento de honraria, que pode ser um momento, viu, gente, muito banal, um momento muito sem significado, um momento que às vezes, né, não afirma princípios, valores, projeto, né, mas ver que você, como não ia ser nunca diferente, afirma com as honrarias que você está entregando aqui hoje, um projeto, um propósito para o seu mandato, para a nossa luta comum como militantes do Partido dos Trabalhadores, né, servidores públicos, que é a de a gente celebrar a vida, o trabalho de uma ampla coletividade que carrega nas costas um projeto de um Brasil que de fato seja de todos e para todos e todas de verdade, um Brasil que seja plural, multirracial, que respeite a diversidade de gêneros, de projetos, que entenda que esse país só vai ser de verdade um país quando a gente cumprir a tarefa de assegurar a educação plural, pública, para todos e para todas, que ensine de verdade a história do nosso país, né, que não tente escamotear, esconder os momentos terríveis da nossa história, que têm que ser conhecidos e reconhecidos para que a gente possa evitar, possa garantir que nunca mais eles vão ser tolerados e nem as expressões que persistem, que continuam dessa nossa história horrorosa de violência racial, de violência de gênero, de silenciamento de parcelas que são majoritárias da nossa população, né? E que a gente tenha força a partir de uma educação de fato emancipadora para conseguir enfrentar os resíduos desse pedaço da história que persistem porque são resíduos e que a gente vai eventualmente derrotar e viver um dia sem a presença, ou pelo menos sem tanta voz para isso que é residual, de fato, num projeto de Brasil-nação. Né? E, ao mesmo tempo, né, também defender o direito à vida, precioso, né, que nós, trabalhadores do SUS, estou vendo aqui, né, o Rubinho, nesse momento, o Rubinho é o jeito como todo mundo se refere ao doutor Rubem Borges Fialho, né, e todo mundo chama ele de Rubinho porque ele é uma pessoa carinhosa, afetuosa, disponível do diálogo e que, portanto, se faz assim, dessa forma, próximo de todos e de todas. Então, o Rubinho representa aqui, né, um projeto civilizatório que é um desses braços dessa tarefa de dignidade, de cidadania, que é a construção do SUS, um projeto que eu compartilho e que faz parte da minha vida também. Então, as nossas colegas, porque aqui praticamente, né, como é no caso do SUS, são mulheres que constroem e carregam esse sistema único de saúde nas costas e no dia a dia. Então, é muito importante que a gente possa celebrar a vida, o trabalho, a obra
das pessoas que constroem isso no dia a dia, porque nós, servidores públicos, é isso que a gente espera. A gente espera ser reconhecido como construtores de uma obra que dignifica, que valoriza e que faz da vida de todos e todas melhor. Então, viva a educação pública brasileira, viva o Sistema Único de Saúde, viva Elizabeth, Alberto, Rubinho. Valeu, Guida. Com a palavra, a vereadora Guida Calisto para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer, né, a todos e todas e todos que estão aqui presentes. Um agradecimento especial ao Batata, Ronaldo, sim, que é um companheiro nosso, de muito tempo, de longas datas aí, que nos apresentou, inclusive, o professor Alberto, e que é um parceiro, né, que foi importante nesse diálogo com o professor. Quero agradecer também ao Pedro Torinho, que é meu companheiro também de partido, de militância, que também foi o nosso interlocutor para chegar no professor, no doutor Rubens. É tanto doutor, né, gente? E quero também agradecer a Cleusa, né, também, que foi também a nossa interlocutora para chegar na companheira Elizabeth, nessa parceria tão forte, tão potente que a gente tem no nosso mandato. Também reafirmar isso um pouco que o Pedro falou. Muitas vezes a gente fala, olha, a gente vai entregar alguma honraria, né, porque muitas vezes é isso, a gente vê muitos momentos, muitas reuniões solenes que não tem esse compromisso que a gente tem aqui de fato, homenagear os nossos lutadores. Então, pode ter certeza que essas pessoas que estão aqui sentadas ao meu lado, nesse momento, são pessoas que, de fato, lutam para construir uma sociedade melhor, uma cidade melhor, um mundo melhor, né, para nós. Então, eu fico muito feliz, nesse momento, de estar aqui ocupando esse espaço, né, e nesse momento aqui, homenageando esses nossos lutadores sociais. Então, para finalizar, eu declaro encerrada a presente reunião solene. Reunião solene que fez a entrega, né, do diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro, a Alberto Naziacene, a Elizabeth Aparecida Pinto, e o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, a Rubens Borges Fialho Júnior. Obrigada. Deu certo? Deu certo? TV Câmara, Campinas.